Vou gravar no celular pra garantir. Você tá aqui. Que ela se rebola aí, hein? Ela tá dançando aí, se rebolando, a Jaque. Olha quem que vai ser tabelião junto comigo. Querido, quietinho. Esse aí tem todos os meus diplomas. Estuda comigo para tudo. Ai, será que o Gilson conseguiu? Enquanto isso, eu tô pagando boleto. Ainda não tá assim. Só pagar o boleto, acordar. Tem um meme. Posso mandar os meus pra te pagar? Querida, Já ultimamente eu eu vou tô mandar pagando os meus todos os também. meus. Nossa senhora. Não, boleto de selo é uma paulada, cada uma fortuna. Porque o selo em Santa Catarina, eu não sei nos outros estados, mas eu lembro que uma vez a gente estava comparando, acho que era com Mato Grosso e tal. Nossa, o selo é muito caro. Tem selo que chega a custar mais de R$7, né? Então, só tô pagando boleto de selo aqui. Em que cidade vocês moram? Eu moro em Jaguaruna. Quer dizer, na verdade, eu moro em Tubarão e trabalho em Jaguaruna. Se eu sair para entrar no aplicativo do banco para pegar o QR Code, cai, eu tenho que entrar de novo? Como é que funciona? Não cai, só fica diferença de tela, eu acho. Ah, então tá, é 1 minuto, só um pouquinho. E eu moro em Joinville, que é norte de Santa Catarina. Eu moro a umas Tinha, 4 horas de carro da Maíra. eu moro É em 4 horas pra você que é lerda, né? Porque eu viajo, faço em bem menos tempo, tô brincando. Mas é verdade, eu não demoro 4 horas pra fazer esse trecho, não. Dá o quê? Umas 3 horas, então? Por aí. Uhum. E vocês? Eu moro em Curitiba. Ah! A 1 hora de mim! A Kaline é que tá mais longe. Ceará, Nossa. né? Ai, que dificuldade. Vocês de roupa de frio aqui, eu tô de top, aí vesti uma camiseta que era pra não ficar de top, né? Porque vai que os outros meninos iam dizer, eita, que essa tá querendo é seduzir, né? Estudar não. É o professor Paulo que diz que o melhor jeito de dobrar os emolumentos é casando com outro cartorário. É isso aí. Mas eu estudo só de top, é porque os meninos estão aí eu digo, sou só mulher, eu já tava estudando de top. Eu acho que a Jaque me... né, às vezes eu sempre estudava em Fortaleza, também quente, né? Impressionada com o abdômen dessa mulher. Ai, acho que o Gilson morreu, hein? Gilson! Será que vai continuando? Porque ele não leu os anteriores, então... Então vamos. Vamos então, já que tem 4, divide daquele jeito, né não? Uma lê considerando e a outra lê artigo? É, de 2 em 2, né? Uma lê considerando. Tá.
Ou seja, uma lê todos os considerandos e a outra lê todos os artigos, seria isso? Isso. Ou então de dupla, Milene. Como seria isso de dupla? Mas Vamos supor que fosse eu e você considerando. Aí eu li o primeiro, você li o segundo. Eu li o terceiro, você li o quarto, entendeu? Dos considerando. Aí aqui nos artigos, se fosse a Milene e a Jaque, aí seria cada uma ia lendo um artigo, entendeu? Entendi. Tá. Mas será que não fica... Eu acho melhor já ler de dupla para pegar só... Pode ser, cada um... Pode ser. Porque tem uns que são bem curtinhos, né? Daí Ele já foi embora, eu acho. Fui melhorar o som só. Ah, tá. Tá. Quem começa então? Querem que eu comece? Eu começo. Pode ser. Então tá. CNJ, provimento 72 de 2018, dispõe sobre medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas. Protestadas nos tabelionatos de protesto do Brasil. Corregedor Nacional da Justiça, usando de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, e considerando o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário dos atos praticados por seus órgãos, artigo 103b, parágrafo 4º, 1, 2 e 3 da Constituição Federal de 1988, considerando a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços extrajudiciais, artigo 103b, parágrafo 4º, 1 e 3, e 236, parágrafo 1º da Constituição Federal. Considerando a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços extrajudiciais, artigo 8º, 10º do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, considerando a obrigação dos serviços extrajudiciais de cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário, artigos 37 e 38 da Lei 8935, de 18 de novembro de 1994, considerando a incumbência do Conselho Nacional de Justiça de consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios, resolução CNJ número 125, de 29 de novembro de 2010. Considerando a necessidade de organização e uniformização de procedimentos consensuais de solução de conflitos a serem realizados de forma facultativa pelos serviços extrajudiciais, considerando as disposições do Código de Processo Civil, da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, e as sugestões e a aquiescência da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania, CAJC, ou tem alguma sigla para falar isso, eu não sei, do Conselho Nacional de Justiça, resolve. Agora artigo 1º. Dispor sobre as medidas de incentivo à quitação ou renegociação de dívidas protestadas nos tabelionatos de notas do Brasil. Artigo 2º. As medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas nos tabelionatos de protesto serão medidas prévias e facultativas aos procedimentos de conciliação e mediação e deverão observar os requisitos previstos neste provimento. Artigo 3º. As Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos territórios manterão em seu site listagem pública dos tabelionatos de protesto autorizados a realizar as medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas e os procedimentos de conciliação e mediação, indicando os nomes dos conciliadores e mediadores de livre escolha das partes. Parágrafo 1º. O processo de autorização dos tabelionatos de protesto deverá ser submetido ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, NUPEMEC, dos tribunais e as Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 2º. O processo de autorização mencionado no parágrafo anterior deverá ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1º, plano de trabalho, indicando a estrutura existente para a prestação de serviço de conciliação e mediação. Inciso 2º, proposta de fluxograma do procedimento para quitação.
ou a renegociação de dívidas protestadas. Inciso 3º. Cópia dos certificados de capacitação dos conciliadores e mediadores nos termos da Resolução CNJ número 125 de 2010. Artigo 4º. As medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas nos tabelionatos de protesto serão consideradas fase antecedente à possível instauração de procedimento de conciliação ou de mediação. Parágrafo único. As mencionadas medidas serão adotadas pelos delegatários ou por seus escreventes autorizados e as sessões de conciliação e de mediação deverão observar as regras dispostas no provimento CNCNJ número 67 de 2018. Artigo 5º. O procedimento de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas terá início mediante requerimento do credor ou do devedor, pessoalmente no tabelionato onde for lavrado o protesto por meio eletrônico ou por intermédio da central eletrônica mantida pelas entidades representativas de classe. Parágrafo único. O procedimento não poderá ser adotado se o protesto tiver sido sustado ou cancelado. É para eu continuar? Acho que poderia ser outra pessoa. Pode continuar, Maíra. Tá bom. Artigo 6º. É que a Jaque não queria que eu continuasse porque ela tem um preconceito contra mim. Artigo 6º. São requisitos mínimos para requerer medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas e procedimentos de conciliação e de mediação. 1. Qualificação do requerente, em especial nome ou denominação social, endereço, telefone e e-mail de contato, número da carteira de identidade do Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, na Secretaria da Receita Federal, conforme o caso. 2. Dados suficientes da outra parte para que seja possível sua identificação e convite. 3. A indicação de e-mail idôneo de notificação da outra parte. 4. A proposta de renegociação. 5º. Outras informações relevantes a critério do requerente. Artigo 7º. Após o recebimento e protocolo do requerimento, se, em exame formal, for considerado não preenchido alguns dos requisitos previstos no artigo anterior, o requerente será notificado preferencialmente por meio eletrônico para sanar o vício no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Se persistir o não cumprimento de qualquer dos requisitos, o pedido será rejeitado. Parágrafo 2º. A inércia do requerente acarretará o arquivamento do pedido por ausência de interesse. Artigo 8º. No requerimento de medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas, o credor poderá conceder autorização ao tabelião de protesto para 1. Expedir aviso ao devedor sobre a existência do protesto e a possibilidade de quitação da dívida diretamente no tabelionato, indicando o valor atualizado do débito, eventuais condições especiais de pagamento e o prazo estipulado. 2. Receber o valor do título ou documento de dívida protestado, atualizado monetariamente e acrescido de encargos moratórios, emolumentos, despesas do protesto e encargos administrativos. 3º. Receber o pagamento mediante condições especiais, como abatimento parcial do valor ou parcelamento, observando-se as instruções contidas no ato de autorização do credor. 4. Dar quitação ao devedor e promover o cancelamento do protesto. Parágrafo 1º. O valor recebido será acreditado na conta bancária indicada pelo credor ou será colocado à sua disposição no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento. Parágrafo 2º. Os encargos administrativos referidos no inciso 2º do caput deste artigo incidirão somente na hipótese de quitação online da dívida ou de pedido de cancelamento por intermédio da central eletrônica mantida pelas entidades representativas de classe em âmbito nacional ou regional e serão reembolsadas pelo devedor na forma e conforme os valores que forem fixados pela entidade e informados à Corregedoria Geral de Justiça
local. Parágrafo 3º. Serão compreendidas como encargos administrativos as despesas com compensação de boleto bancário, operação de cartão de crédito, transferências bancárias, certificação digital, SDK, framework, certificado de atributo e de carimbo de tempo e outras que forem previstas em normas estaduais, desde que indispensáveis para a prestação do serviço por meio da central informatizada. Parágrafo 4º. A autorização deverá ter prazo de vigência especificado e o credor deverá atualizar os dados cadastrais fornecidos, especialmente os bancários. Parágrafo 5º. Se ajustado o parcelamento da dívida, o protesto poderá ser cancelado após o pagamento da primeira parcela, salvo existência de estipulação em contrário no termo de renegociação da dívida. Artigo 9º. A qualquer tempo, o devedor poderá formular proposta de pagamento ao credor, caso em que será expedido aviso ao credor acerca das condições da proposta, arcando o interessado com a eventual despesa respectiva. Artigo 10º. O credor ou o devedor poderão requerer a designação de sessão de conciliação ou de mediação, aplicando-se as disposições previstas no provimento CN-CNJ 67/2018. Artigo 11. Os tabelionatos de protesto do Brasil poderão firmar convênio com a União, Estados, Distrito Federal e municípios para adoção das medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas. Artigo 12. O convênio de que trata o artigo anterior, em âmbito nacional, dependerá da homologação da Corregedoria Nacional de Justiça. Parágrafo único. O Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, IEPTB-BR, formulará pedido de homologação à Corregedoria Nacional de Justiça via processo judicial eletrônico. Ok. Artigo 13. O convênio mencionado no artigo 11 deste provimento, em âmbito local, dependerá da homologação das corregedorias de justiça dos estados ou do Distrito Federal, às quais competirá. Realizar estudo prévio acerca da viabilidade jurídica, técnica e financeira do serviço. 2. Enviar à Corregedoria Nacional de Justiça cópia do termo celebrado em caso de homologação para disseminação de boas práticas entre os demais entes da Federação. Artigo 14. Enquanto não editadas no âmbito dos estados, do Distrito Federal e do Distrito Federal normas específicas relativas aos emolumentos, observadas as diretrizes previstas pela Lei 10.169, de 29 de dezembro de 2000, aplicar-se-á as medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas a tabela referente ao menor valor de uma certidão individual de protesto, as conciliações e as mediações extrajudiciais, a tabela referente ao menor valor cobrado na lavratura de escritura pública sem valor econômico, incidindo as disposições previstas na seção 7 do provimento CN-CNJ 67/2018. Parágrafo 1º. O pagamento dos emolumentos pelas medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas e pelas conciliações e mediações extrajudiciais não dispensará o pagamento de emolumentos devidos pelo eventual cancelamento do protesto. Parágrafo 2º. Será vedado aos tabelionatos de protesto receber das partes qualquer vantagem referente às medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas e as sessões de conciliação e de mediação, exceto os valores previstos no artigo 8º, segundo deste provimento, os emolumentos previstos no caput deste artigo e as despesas de notificação. Artigo 15. Será vedado aos tabelionatos de protesto estabelecer em documentos por eles expedidos cláusula compromissória de conciliação ou de mediação extrajudicial.
Artigo 16. Aplica-se o disposto no artigo 132 caput e parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro à contagem dos prazos, bem como as disposições do provimento CN-CNJ número 67/2018. Artigo 17. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo válidos os provimentos editados pelas Corregedorias de Justiça no que forem compatíveis. Finito. Qual que é o próximo, Kaline? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Em que site que vocês estão vendo este provimento? Eu no Anoreg. Eu também. Não tá faltando o artigo 10? Ai, Então, gente, espera que eu fechei. O 10, ele tá grudado no 9. Ah, tá. Tá grudado no outro. Ele não tem espaçamento. E você Ah, pode tá, ver que achei, é também, verdade. às vezes, eles fazem menção assim, ó. Edição número 119, 2008, de Brasília. É porque eles dão um Ctrl+C, Ctrl+V do CNJ e aí copia tudo que tem na tela deles, sabe? Entendi. Então tá. Aí por isso que fica ruim a edição deles. É bom para acompanhar, né? Só que daí não tem essa separação aí. Sim. E qual que é agora? Kaline, a gente não tá te escutando. Desculpa, é o 70. Desculpa. 70? É. 70 ou 71? E o próximo é o 69, 67, 65. Esse não foi 72? Isso, não Foi. tem 71. Ah, tá. É. Nós estamos indo pelo edital, certo? De Não, forma tudo declarativa bem. Tá ok. pelo edital. O 70 é sobre registro de terras indígenas, isso? Isso. Dispõe sobre a abertura da matrícula e registro de terra indígena com demarcação homologada e a verificação da existência e demarcação de área indígena homologada e registrada em matrículas de domínio privado incidente em seus limites. Ele Tá. é pequeno. Então, posso ler? Vou começar, pode ser? Tá, e eu leio daí os artigos. Tá. Beleza. CNJ, provimento 70 de 2018, que dispõe sobre registro de terras indígenas. Dispõe sobre a abertura de matrícula e registro de terra indígena com demarcação homologada e a averbação da existência de demarcação de área indígena homologada e registrada em matrícula de domínio privado incidente em seus limites. O Corregedor Nacional de Justiça, usando de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, e considerando o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário dos atos praticados por seus órgãos, artigo 103b, parágrafo 4º, incisos 1º a 3º da Constituição Federal, considerando a competência do Poder Judiciário de fiscalização, os serviços de registro de imóveis, artigo 103b, parágrafo 4º, incisos 1º e 3º e 236, parágrafo 1º da Constituição Federal, e considerando a competência do Corregedor Nacional de Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços de registro de imóveis, artigo 8º, inciso 10º do Regimento Interno do CNJ, considerando a obrigação dos registradores de imóveis de cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário, artigos 37 e 38 da Lei 8935 de 94, considerando que as questões de caráter fundiário envolvem demanda de interesse coletivo, que precisam ser solucionadas pelo Poder Judiciário por seus serviços auxiliares de notas e de registro, delegados ou oficializados sob sua fiscalização por expressa disposição constitucional, resolução do CNJ número 110 de 2010,
considerando o reconhecimento aos indígenas dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, protegendo e fazendo respeitar todos os seus bens, artigo 231, parágrafo 6º da Constituição Federal, considerando a possibilidade de cancelamento de averbações e que são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, artigo 231, parágrafo 6º da Constituição Federal e 250, inciso 3º e 4º da Lei de Registros Públicos, considerando a necessidade de regulamentação da matéria concernente ao registro de terra indígena com demarcação homologada, bem como da averbação de existência de processos demarcatórios de terra indígena em matrícula de domínio privado existentes nos seus limites, visando regularidade fundiária, artigo 246, parágrafos 2º, 3º e 4º da Lei de Registros Públicos, considerando as sugestões e propostas lançadas nos autos do pedido de providência número 00573519 de 2015 em trâmite no CNJ, resolve. Artigo 1º. Dispor sobre a abertura de matrícula e registro de terra indígena com demarcação homologada e averbação da existência de demarcação de área indígena homologada e registrada em matrículas de domínio privado incidentes em seus limites. Parágrafo 1º. Todos os atos registrais de terra indígena com demarcação homologada serão providos em nome da União. Parágrafo 1º. Todos os procedimentos administrativos de demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios em caráter permanente, inclusive o resumo do estudo antropológico eventualmente realizado, deverão ser averbados nas matrículas dos imóveis. Artigo 2º. O requerimento de abertura de matrícula, quando inexistente registro anterior, ou de averbação de demarcação de terra indígena, quando existente matrícula ou transcrição, em ambos os casos com demarcação homologada, formulado pelo órgão federal de assistência ao índio. Artigo 6º do Decreto 1775 de 96, deverá ser instruído com as seguintes informações e documentos. Inciso 1. Decreto homologatório de demarcação da terra indígena. Inciso 2. Declaração de inexistência de registro anterior do imóvel. Inciso 3. Certidão de inexistência de registro para o imóvel, expedida pelo oficial de registro de imóveis da circunscrição anterior, quando ocorrida alteração da competência. Inciso 4. Número da matrícula e ou transcrição da respectiva unidade de registro imobiliário, no caso de terra indígena com demarcação homologada. Inciso 5. Certidões imobiliárias expedidas pelo oficial de registro de imóveis da circunscrição anterior, quando ocorrer alteração de competência, no caso de averbação de demarcação de terra indígena. Esse daqui está repetindo o inciso. Inciso 6, no caso está errado. Certidão de conclusão de processo administrativo expedida pelo órgão competente da União. Inciso 6 de novo, né? Número código de cadastro da terra indígena no Sistema Nacional de Cadastro Rural, SNCR. Inciso 7. Planta e memorial descritivo do perímetro da terra indígena demarcada e homologada, com anotação da responsabilidade técnica, ART, do profissional responsável, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites da gleba, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional conforme fixado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, dispensadas a respectiva certidão
certificação e a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o CARD. Inciso 8º. Número do assentimento do Conselho de Defesa Nacional, CDN, quando se tratar de gleba inserida em faixa de fronteira, se houver, para efeito de averbação na matrícula. Inciso 9, requerimento de encerramento de matrículas totalmente incidentes sobre a área. Artigo 3º. Para instrução do requerimento, o oficial de registro de imóveis competente para o ato deverá consultar diretamente os assentamentos que mantiver, inclusive para efeito de verificação da inexistência de registro anterior para o imóvel, sendo vedada a exigência de apresentação de certidões dos assentos existentes em sua própria serventia. Artigo 4º. Os atos registrais deverão ser requeridos em todas as circunscrições do registro de imóveis em que a terra indígena com demarcação homologada estiver localizada. Parágrafo 1º. No caso de registro de terra indígena sem título ou registro anterior localizado em mais de uma circunscrição imobiliária, o órgão federal de assistência ao índio poderá requerê-lo separadamente, em cada uma das circunscrições envolvidas, instruindo o requerimento também com os memoriais descritivos e a planta da parcela do imóvel em que se localizar em cada uma das circunscrições do registro imobiliário. Parágrafo 2º. O oficial de registro de imóveis averbará a demarcação da terra indígena e promoverá o encerramento da respectiva matrícula quando constatar que a demarcação atinge a totalidade do imóvel objeto da matrícula pré-existente e, no caso de o imóvel atingido ser objeto de transcrição, será averbada a ocorrência com remissão à nova matrícula aberta. Parágrafo 3º. Se os limites da terra indígena registrada incidirem parcialmente sobre outro imóvel, o oficial de registro de imóveis averbará a circunstância na respectiva matrícula ou transcrição. Parágrafo 4º. Após a averbação da demarcação da terra indígena, o oficial de registro de imóveis abrirá a matrícula em nome da União, de acordo com a descrição do memorial descritivo apresentado. Artigo 5º. O requerimento será recepcionado e lançado no livro 1, protocolo, submetendo-se ao regime de prioridade aplicável aos títulos em geral. Parágrafo 1º. A qualificação negativa do requerimento, mediante formulação de exigência, deverá ser manifestada por meio de nota de devolução fundamentada, em até 15 dias, contados da data do protocolo. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, inciso 1, havendo discordância expressa com a formulação de exigência em nota de devolução para abertura de matrícula, registro ou averbação de que se trata este provimento pelo órgão federal de assistência ao índio, o oficial de registro de imóveis remeterá o procedimento ao juiz competente. Artigo 198 da Lei de Registros Públicos. Inciso 2. Não havendo manifestação do órgão competente da União, a prenotação será cancelada após o decurso de 30 dias contados da data do protocolo. Artigo 6º. Havendo identificação em nome e do cargo do subscritor dos requerimentos e demais documentos oriundos dos órgãos da União, para os fins previstos nesse provimento, é dispensado o reconhecimento da firma. Artigo 7º. Os atos registrais relativos aos trabalhos de identificação e delimitação de terras indígenas, realizados anteriormente, poderão ser praticados pelos mesmos procedimentos acima elencados. Artigo 8º.
Poderão ainda ser realizadas averbações da existência de processos demarcatórios de terras indígenas em matrículas de domínio privado, existente nos seus limites, caso em que o requerimento deverá ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Portaria inaugural do procedimento administrativo, processo administrativo. 2. Indicação do número das matrículas e ou transcrições sobre os quais a averbação deverá ser praticada, sobre responsabilidade do órgão federal. 3. Número código de cadastro da terra indígena no Sistema Nacional de Cadastro Rural, SNCR. E 4. Relatório circunstanciado de identificação de delimitação quando já realizado. Artigo 9º. Inexistindo exigências formuladas pelo registrador, as providências para abertura, registro e averbação deverão ser efetivadas pelo cartório no prazo de 30 dias, contados da pré-notação do título, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal do oficial de registro, ressalvada a necessidade de dilação do prazo em virtude de diligências, pesquisas e outras circunstâncias que deverão ser enunciadas e justificadas fundamentadamente pelo registrador, em nota que será arquivada, microfilmada ou digitalizada juntamente com o título. Artigo 10º. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. Agora é o 69. Calma que vai acabar nossa reunião em 3 minutinhos. Então melhor entrar com uma nova, né? É. E também eu quero ver onde que gravou agora esse negócio. Vamos ver. Ai, gente, esses provimentos de registro de imóveis parece grego pra mim, juro. Tá gravado. Isso, Jaqueline, isso em qualquer momento pode ser usado contra mim. Se Deus quiser, eu vou ser registradora de imóveis numa cidade bem grande que não tem o negócio dos indígenas. Amém! Tá? É. E eu vou ser Amém. cartorária numa cidade um pouco menor, onde eu poderei viver uma vida mais tranquila do que a que eu vivo hoje. Um pouco mais longe Isso, da minha o família. seu cavalo, que você já falou que quer ir trabalhar cavalo, né? E amarrar o cavalo na frente do cartório, né? Usar bota de cowboy. Não, fantástico. Tu sabe que eu já Imaginando comprei. a cena. Eu já comprei o coletinho que eu vou assim, usar, uma calça de montaria, a bota de montaria, só falta o cavalo e a minha camisa com laço. Tá, você tá aqui, ó. gravando isso também pra gente relembrar Claro que esses não. momentos quando isso aconteceu? Ah, Vai entendi. depender de prova Você- testemunhal. Ah, tem algumas aqui já, pronto. Que diga-se de passagem, vocês poderão fazer lá no meu tabelionato, tá? Uma ata notarial, Claro! não, uma escritura pública de declaração, por exemplo. Ah. 69 é sobre o teletrabalho. Vou só pegar uma água. Tá, vamos baixando, eu vou criar nova reunião aqui, tá bom? Até logo. Até, tchau.